Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Constância Cast. Hoje é o 28º com um casal de empreendedores que vieram aqui dar o seu testemunho. A princípio, ó, já fui ganhando presente aqui, a Leburn, coisa linda. Sejam bem-vindos, Júnior e Carol. Obrigada. É um prazer, uma honra receber um casal de empreendedores. Eles são da Novos Começos Barra da Tijuca, na qual eu congrego também, e vieram dar o seu testemunho. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. É um privilégio estarmos aqui, né? Esse convite irrecusável, né? É verdade, Daniel. Muito obrigada mesmo. A gente acompanha vocês, sabe do crescimento. É um podcast maravilhoso. Muito obrigado. Vamos começar para saber como nasceu a Lebane e qual foram os problemas que vocês enxergaram que essa empresa resolve. Vamos começar com essa pergunta e aos poucos a gente vai desenvolvendo os testemunhos de vocês. Eu digo que a Leburn, ela nasceu através de um milagre, né? Eu acredito que estamos no melhor podcast para a gente falar um pouco da Leburn, que é falar sobre o nosso milagre, o milagre da Leburn na nossa vida. De fato, não era planejado nosso criar uma empresa de suplementos, não era nossa intenção. Nossa intenção era ir embora do país, para você ter uma noção. E o Senhor, a gente fez, na verdade, uma oração perigosa, que a gente brinca, né? Aquela oração onde, Senhor, nossos planos são esses. Mas se for da sua vontade, desfaça. Frustre todos os nossos sonhos. E traga um sonho do seu coração no nosso coração. E, de fato, aconteceu. Assim, foi rápido. E, assim, incontestavelmente, a gente conseguiu enxergar que foi o Senhor. A gente começou, né? Desde o ano passado, na verdade, quando eu estava grávida, porque assim, eu fiquei grávida e fiquei desempregada. Uma coisa acompanhou a outra. E eu não conseguia entender por que no melhor sonho, porque o nosso filho também foi fruto de palavra, de milagre, e na estação onde a gente estava vivendo o nosso maior sonho, estava acontecendo coisas que não condiziam. Poxa, Deus, eu estou vivendo o seu maior sonho para minha vida, que é o meu maior sonho, e ao mesmo tempo estou desempregada. Como assim? E aí a gente, querendo ou não, né? A parte humana acaba pensando, questionando, tentando entender. E aí veio aquela vontade louca de empreender. Não, peraí, eu vou trabalhar para mim agora. Não trabalho mais para ninguém. Não quero mais, quero trabalhar para mim. Deus, abre a porta, mostra o que a gente tem que fazer e tudo mais. E aí, assim, meu esposo, que é bem mais racional, eu sou mais emoção, ele é mais a razão, chegou pra gente conversar e falou: não, vamos embora. Acho que chegou o momento da gente ir embora para outro país, uma outra estação. Agora a gente não tem como investir em algo nosso. Vai quebrar a cabeça? Para quê? Vamos embora. Os recursos também que a gente já estava começando a guardar, né? Para a gente poder viver uma nova fase. Eu falei, cara, não dá para a gente pegar esses recursos e depositar tudo em algo que a gente não tinha certeza, né? E ir embora também era algo que sempre queimou no nosso coração, até ministerialmente, né? A gente já tinha ido para outro país e tudo. E a gente já tinha sentido que o nosso chamado é fora do Brasil e tudo. Mas naquele momento, eu entendia que aquele momento era o momento da gente ir embora, né? Aí, beleza, então vamos embora, vamos começar a planejar. O bebê nasceu, começamos a ter um tempo. Quando ele fizer 1 ano, a gente vai estar assim, assim, assado, estruturado dessa maneira, vamos para tal lugar, oramos, entendemos que seria, posso até falar aqui, né, Portugal, porque quando nós fomos para lá, a gente entendeu uma necessidade muito grande do evangelismo, que lá não tem. Uma carência, Então, a né? gente queria ir. E começamos a pensar nisso, de fato, planejar a nossa vida para isso, para final deste ano a gente está indo embora. Só que sabe quando você entende que não tem uma paz sobre aquilo? E aí, quando rompeu o ano, né? Nosso filho já estava com 4 meses e a nossa intenção de ir embora era depois que ele fizesse 1 ano, para a gente aproveitar esse primeiro ano dele aqui com avós e tudo mais. Eu orei e a gente fez uma oração foi o que o Joás falou. A gente fez uma oração muito, muito profunda. Que eu falei, Deus, sabe, rompendo o ano, eu comecei a declarar com autoridade. Eu senti aquilo no meu espírito. Muda tudo, se o Senhor quiser, muda tudo. Tudo, mas a gente quer viver o centro da sua vontade, não o que a gente planeja, porque eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, então vai ser bom para nós, a gente vai estar feliz
Então quebra, frustra, faz o que o Senhor quiser, mas que a gente viva a sua vontade na nossa vida. E assim, sabe, a gente chorando e orando e agradecendo e clamando e pedindo para que Deus, de fato, viesse com a vontade dele sobre nós, né? E assim, foi impressionante, porque eu vou falar para você, ô Daniel, uma verdade, nós não tínhamos condição nenhuma de ter uma empresa de suplementos, porque você entrar nesse ramo é muito caro. O investimento é muito É alto. muito alto o investimento. Então, eu não pensaria nisso. Eu não era a minha ideia, não era seria a uma nossa opção ideia. pra gente. Não era. Eu poderia até pensar que Deus ia mandar a gente para um outro lugar, para um outro país, ia, de repente, num outro tempo, talvez não com um bebê com 1 ano, não no final, mas não que a gente iria abrir uma empresa de suplementos, em hipótese, não era o que eu ia imaginar nunca. Passado disso, né, foi chegando janeiro, aquela vontade de empreender, e eu falei, Deus, eu e o Joás, eu chamo ele de Joás, né, porque ele me chama às vezes de Ana Carolina, às vezes eu chamo ele de Joás, é um pouco mais sério, mas muitas pessoas conhecem ele como Júnior. Falei, Deus, não adianta só queimar no meu coração, nós somos um. Queima no dele também. Porque se eu for apresentar isso para ele agora, que eu quero empreender de novo, ele vai falar, cara, você tá ficando louca, a gente combinou tudo e agora você... Não faz sentido. E aí eu comecei a orar, só eu e Deus mesmo, sabe? Falei, Deus, vai falando com ele e me apresenta algo palpável, né? Porque não sei o que fazer. A gente tá voltados a ir embora. A gente tem uma data, né? Enfim, aquilo foi queimando. E aí eu entrei em contato com pessoas que eu já tinha buscado em 2025. E eu já tinha visto que para a gente iniciar algo, uma marca do zero, era um investimento muito alto, não sobre o produto, mas sobre iniciar uma marca. Nós já pensamos em ter marca de camisa, a gente já pensou em várias coisas, assim, várias. Na verdade, a marca das camisas, a gente já fez logo, já fez até etiqueta, a gente já se lançou praticamente em tudo, só que não tivemos essa paz, né? Não era vai pra ser. acontecer, sabe? E aí, beleza. E aí, eu comecei a entrar em contato com essas pessoas de novo. Só que, assim, dessa vez, eu fui muito sincera, muito transparente. Quando o cara já chegou para falar, né, sobre o valor do investimento, para a gente poder acessar uma mentoria, de como criar a marca e tudo mais, eu já cheguei informando: olha, esse valor não tenho. Não tem. E eu entendo assim, agora falando para você, Daniel, eu entendo que quando é de Deus, quando é para acontecer, o mar abre, o cego volta a enxergar, a doença para, sabe? Porque Deus, ele faz o impossível. E eu não ia chegar com nenhuma mentira. Eu ia chegar sendo totalmente transparente. E o cara tinha a opção de falar, tá, isso aqui é para você, isso aqui não é para você. E ele chegou e falou, isso aqui não é para você. Eu falei, tá bom, tudo bem. Só que eu orei. Aí é diferente, porque no dia seguinte eu entrei em contato com uma outra pessoa e a outra pessoa me tratou totalmente diferente. A outra pessoa falou, olha, acho que dá pra gente fazer uma coisa bem legal. Vem para São Paulo, vamos conversar. Participa você e seu esposo, vê o que vocês acham, vê se realmente é interessante ou não. E aí, beleza, né? Eu já tinha um norte. Falei, ai, tá bom, Senhor, agora o Senhor tem que falar com meu marido, Deus. Um racional. Porque comigo você já isso falou. tudo foi em 2026. Foi agora. Tudo agora recente. Até o quê? Final de janeiro. Final de janeiro. E a oração perigosa foi de dezembro para janeiro, foi no Réveillon. Dia 31 de dezembro foi no a oração Réveillon? perigosa. E aí eu falei, tá bom, se eu já tenho um norte, agora eu só falo com ele, porque... Só que assim, na minha mente tava, cara, ele não vai aceitar. Ele não vai querer. Porque o perfil dele é esse. Se a gente combinou X, a gente vai fazer X, sabe? Ele não tem essa, não... Eu sou aquele cara 880. Se eu aperto tua mão e falo, é isso, eu vou até o final. A não ser que os dois concordem e falem assim, não tá dando certo. Entende? Quem é que é bom nas planilhas? É você, no caso. Né? Teoricamente, sim. Ele é mais. Eu sou mais Pedro, né? Ela é emoção pura. Eu já sou o cara que, peraí, opa, não dá. Por isso que dão certo. Sim. É verdade. Perfis diferentes, apesar de ser assim, dominante, né? Uhum. Líderes, mas você parte mais pro conforme, que é o Sim. da planilha, de organizar, e ela mais pro comercial, divulgação. Empolgação. Que legal. E assim, eu dava crente que ele não ia aceitar, tá? Eu entrei em contato com ele por ligação. Falei, amor, eu quero conversar com você. Você pode me atender? Ele, tá, posso. Aí liguei.
E eu falei, cara, então, entrei em contato com fulano e, assim, outra visão. Ele falou pra gente ir a São Paulo, pra gente conversar, pra gente entender, vamos? E eu falei, cara, eu tô falando isso, mas ele vai dizer não, assim, vai. Beleza, mas eu vou tentar. Não, mas tem os detalhes aí. Na questão para você começar a enxergar que o Senhor já estava movimentando. Ela falando assim, que foi falar comigo e tudo, mas assim, ela trouxe realmente. Ela só esqueceu de contar o detalhe do milagre quando o cara apresentou valores para ela e era São Paulo, ela falou assim: não dá. Esse no segunda ligação já. E aí o cara falou assim: não, peraí, deixa eu ver o que dá para fazer, tal, tal. Aí caiu metade do valor. Aí ela: não dá. Aí o cara: pô, não sei o que é. Só que ela é muito emocional e muito insistente. Aí ela chegou e falou assim: finge que é pra sua irmã. Esse detalhe pra mim foi ótimo. Ela falou isso pro O rapaz. cara falou: Aham. finge que é pra sua irmã, que você quer muito que sua irmã esteja nesse evento. Que vai mudar a vida da sua irmã. Ela é apelativa, ela. Aí o cara parou, olhou, riu e tal. Parou, falou assim: vou ligar pro meu gestor e tal. E aí o cara conseguiu quebrar, assim, o valor muito, muito milagrosamente. E É, aí ela foi e me contou também essa parte. Por isso que foi mais fácil de eu falar o sim, né, mano? é. E aí, assim, mas de verdade, eu senti que era de Deus, é porque nesse momento eu senti uma paz que só quem, sabe, tem intimidade com o Espírito Santo consegue discernir. Porque a gente sabe que quando Deus está no controle, a gente tem uma paz que excede tudo. E eu falei, cara, é isso. Eu senti. Eu falei, é isso. Como estão as suas orações? É disso que eu tô falando. A oração perigosa é essa. Quando a gente realmente sabe que Deus está falando com a gente, que está queimando aqui. É diferente. É diferente. E eu digo que essa oração perigosa, ela não pode ser só saindo da sua boca. Tem que ser com aquela oração vindo do coração, sabe? Incluindo do nosso testemunho, nessa oração a gente incluiu a seguinte frase: Senhor, a gente, como eu falei, a gente já trabalhou em várias coisas diferentes, já investimos no passado, não deu certo. Tentamos outras frentes de trabalho, agência, investimos em mercado financeiro, enfim, foram várias tentativas. Uhum. Só que a gente percebeu que todas essas tentativas eram: Senhor, eu vou tentar isso, vem atrás de mim, me abençoa, né? Quando a gente percebeu que essa forma, esse formato estava errado, e a gente trocou a posição, onde antes a gente ia na frente com a ideia e pedia para o Senhor ir atrás e abençoar a gente. Quando a gente trocou a posição, falou assim: Senhor, agora o Senhor que vai falar. Para onde nós temos que ir? Porque quando o Senhor fala, né, a gente já é uma garantia, né? Quem nos prometeu nos garante, né? E quando Deus, a gente falou assim: ó, Senhor, a porta que o Senhor abrir, a gente sabe que ninguém vai fechar. A porta que o Senhor abrir é a nossa garantia, né? Assim como aconteceu com Pedro, né? O Pedro lá olhou no meio daquela tempestade, ele viu Jesus e falou: Senhor, és tu e tudo. E ele recebeu a palavra, a rema, tipo, pode vir. E Pedro não só ouviu a rema, mas como ele também teve a fé de botar o pé fora do barco, né? Enfim, e nós queríamos ter a rema e não mais pedir para Deus abençoar o que nós decidimos, né? E de fato aconteceu. Essa porta que abriu, essa oportunidade, a gente percebeu que não fomos nós que criamos a oportunidade e o Senhor abençoou. Não, o Senhor já estava esquadrinhando toda essa situação, né? Para que essa porta fosse aberta, né? Fosse criada. Né? E a gente, né, esqueceu de um detalhe. A gente também recebeu no Natal uma palavra de um amigo nosso, falou sobre Isaías, né? Que estou fazendo algo novo, você não percebe? E a gente ficou assim: pô, percebe? A gente não está percebendo ainda não, mas em janeiro, no mês seguinte, a gente percebeu o Senhor fazendo. Né? E de fato aconteceu essa oportunidade pra gente. Mas além de ter, né, essa questão do, a gente conseguiu um valor muito bom e tudo mais, e ele ter falado, legal, acho interessante, vamos. A gente procurou agora a confirmação de Deus. Falei, tá bom, então vamos orar. Beleza, fechamos, nós vamos, vimos hospedagem, vimos tudo, mas agora a gente vai orar para ver se realmente é isso que Deus quer. E aí a gente foi pro monte, né? A gente foi subir monte, a gente jejuou, a gente buscou. E assim,
Chegamos no monte, geralmente a gente gera uma expectativa, eu acredito que a maioria das pessoas que já ouviram falar, tem alguém subir no monte, já entende que, pô, alguém vai receber uma palavra, tu vai receber uma mensagem de Deus. A gente às vezes acha até, né, que o Senhor vai falar de uma maneira audível, e não é bem assim que acontece. Você tem que estar realmente muito ligado para entender o Espírito Santo, ouvir, tá sensível à voz do Espírito Santo. Por isso vamos jejuar e buscar. E aí no monte, a gente já com aquela expectativa de, pô, Deus vai falar alguma coisa aqui com a gente. Vamos. Fomos só nós dois. Cara, a gente orou, a gente louvou. E sinceramente, a gente naquele momento não estava ouvindo nada, mas a gente estava buscando. E oramos, e oramos, e oramos. E chegou no final da noite, aí esse testemunho é até dele, né? Não é meu. Eu estava muito contente de estar ali. Mesmo que eu não tivesse ouvido nada do Senhor, aquele momento foi dedicado a adorar a Ele, a exaltar a presença dEle. Então é edificante, né? Até quando a gente não escuta, você tá na presença, você tá vivendo aquela presença, sabe, do Senhor, é edificante. E aí ele virou e falou com Deus. Pode falar agora, Moia, Então, seu testemunho. nessa parte, a gente realmente já estávamos ali sei lá, um pouco mais de uma hora, orando, cantando, e a gente às vezes olhando assim pro lado, vai que aparece um profeta, né? Vai que aparece alguma coisa, alguém vai vir falar com a gente, vai entregar alguma coisa pra gente e nada. E eu falei assim, tá, Deus, se é pra estarmos só nós dois aqui, fala com a gente, traz paz, traz uma confirmação. O senhor sabe a melhor forma de falar, né? E aí, nesse monte que a gente costuma ir, ali na Malé, ele tem vários versículos, vários endereços de versículos, né? Espalhado, né? As plaquinhas, assim. E eu comecei a ler, assim, os versículos. Falei, pô, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E um me chamou a atenção que não tinha... Geralmente tinha o endereçamento, né? Do versículo e o versículo escrito. Nesse não tinha o versículo. Eu olhei assim, eu falei, tá, legal. E continuei olhando os outros, né? E aí, do nada, eu falei assim, a gente tava louvando. Do nada, eu falei assim, tá, cara. E toda hora meu olho batia ali. Mas continuei. Aí a gente virou e tal. E aí eu sentindo aquele negócio assim, ó. Olha pra esquerda. Olha pro lado. Aí eu olhava assim, nada. E eu continuando louvando. E, tipo, aquela sensação, tipo, olha pro lado. Eu olhava de novo e, sabe quando seus olhos só focam naquilo ali? Falei, tá, deixa eu ver o que tá aqui. Aí eu abri a Bíblia na hora. E assim, ao invés de eu só ler pra mim, eu comecei a ler em voz alta. Só que o que eu tava lendo já era, assim, um pouco como é que fala? O testemunho da nossa vida, sabe? Os sonhos que a gente já planejava no nosso coração, né? Eu vou lembrar o versículo. Vou trazer daqui a pouco. E a gente começou a ler o versículo, eu falei, caramba, cara. E cada versículo que a gente lia, cada trecho que a gente lia, vinha na minha mente os momentos que a gente estava orando, que a gente passou, que a gente, sabe, sofreu, às vezes como casal ou na infância. Falei, cara, o Senhor está confirmando isso pra gente. E aí, teve na parte final do versículo, ele falava sobre as bênçãos que já estavam vindo, as bênçãos que iriam acontecer, o ermo sendo aberto. Falei, cara, é isso. Aí eu mostrei pra Carol assim, ela olhou assim, ela, caramba, Deus, o senhor responde, a sua palavra tá aqui, a sua palavra é viva. E eu falei, amor, acho que agora não temos mais nenhuma dúvida. Viemos até aqui e o Senhor nos respondeu. A gente tá descendo com a resposta que a gente precisava. E a prova tá aí, né? Olha isso. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. E a prova tá aí. O bebê nasceu. Imagina quantos desafios vocês não têm passado para burocracia, Muitos. para o marketing, para a equipe. Pra criação de nome, fórmula, Anvisa. Ô, Anvisa, que abençoada essa Anvisa. Despertar a sua chama. Como nasceu essa frase de vocês? Despertar a sua chama, despertar a sua melhor versão, né? O Le Burr, ele tem um duplo sentido aqui. Le, do francês, de o, e burr, de queimar, queima, né? Em inglês. Então, é o queimar, o que queima. Esse produto aqui, ele tem esse duplo sentido. A gente entende que ele vai ser um produto que vai impactar vidas, e essa é a nossa oração. Que as pessoas que consumirem esse produto possam, de fato, ver o resultado no seu físico, né? Mas que elas sejam alcançadas de alguma maneira. Porque tudo que a gente faz, a gente consagra a Deus, né? Então, a gente consagra esse produto. Esse nome tem esse sentido.
de o que queima, o queimar. Para a pessoa, de fato, tomar ele, ter uma energia mais... Ele é um ativador metabólico, ele é um drink diário para a pessoa ter uma performance melhor. Então, com ele, a pessoa vai ter esse ajuda de queimar também, gordura, claro, com certeza. Mas é um duplo sentido de o despertar, o queimar, sabe? Entendi, espiritual entendi. também. E quem quiser adquirir, como é que funciona hoje? Vocês têm loja virtual? Como funciona? Nossas vendas são online, são tudo pelo e-commerce. Então, a pessoa compra Nosso site. no nosso Vou pedir site. para a mídia colocar aí o Instagram de vocês. Vamos lá. É tudo muito orgânico. @Use Leburn. Creatina. Eu tenho uma filha que ama creatina. Nossa. Ele é creatina, termogênico, pré-treino, vitamina B6, B12, magnésio. Aminoácidos, no geral. São 12 componentes. Então, Pode ele tomar trabalha... quantas vezes por dia? O ideal é Ideal, que seja uma uma vez, né? Uma vez por dia. Uma E vez você vai por dia. perceber bem quando você tomar, porque ele vai te ativar. Sério? Ele produto, deixa ele é você bom. bem... Ah. Ele tem 200 miligramas de Eu cafeína, já tô então me precisa vendo lá na tomar praia do café. recreio, ó, vestindo essa camisa. Cadê? E na minha bike, dando minhas pedaladas. Nossa, você vai gostar muito. Vou. Você vai gostar Vai muito. dar energia. Vai te dar um Vai. desempenho, uma performance que você vai falar assim, cara, eu não sabia que um produto, um drink, pela manhã, ele me daria tanta energia, tanta performance. Não, eu tô impressionado porque foi rápido, né? Vocês já tinham uma ideia e foram lá em São Paulo e Na verdade, montaram a estrutura. quando nós fomos a São Paulo, floreou a nossa mente do que nós poderíamos montar. Aí lá começaram as pesquisas, a gente começou a tentar entender um pouco mais o mercado. Hoje a gente vê que o mercado de performance é o que está mais crescendo, né? Verdade. As verdade. pessoas querem cuidar da saúde, tá? A gente está numa fase de emagrecimento, então assim, tá todo mundo querendo cuidar da sua saúde. Eu te confesso que eu nunca tomei nada. Nunca tomei. Eu vou começar. Até hoje, tu nunca tomou nada? Nunca tomei nada. Então, Nunca tomei nada. A partir o de senhor vai hoje, estar tá começando a sua suplementação com o melhor suplemento que existe. Meu médico até falou que eu tenho uma boa alimentação. Gosto muito de legumes, de fruta, como eu falei. E eu nunca tomei nada. Mas eu vou experimentar isso aqui. Você vai gente. gostar. Vou dar o testemunho Vai pra gostar. vocês, tá? Vai Eu vou- gostar. Pode dar, deixa eu tenho certeza que E a gente não tem medo nenhum em ouvir É. esse testemunho, porque a gente tem a certeza que o produto E ele é é muito bom. bom. Que bacana, hein? E, Daniel, pegando esse gancho do produto ser bom e nós estarmos falando sobre testemunho e como esse projeto foi o Senhor quem nos deu, a gente poderia ter feito outros produtos, só que não daria tanto resultado. Só que como nós estamos levando a bandeira do Senhor, né? Inclusive, nesse ecossistema que a gente hoje faz parte, todos sabem que nós somos cristãos e a maioria das pessoas, dos mentores, do pessoal que está lá participando desse ecossistema, também são evangélicos. Então, assim, a gente não poderia fazer um produto, sabe, meia boca. Aquele produto que, só vou fazer dinheiro. Não, a nossa intenção em nenhum momento foi só isso. Nossa intenção foi, de fato, trazer algo que testemunhasse, não só validasse o nome do Senhor, sabe? Tanto é que o nome é O Que Queima, entende? Então, assim, a gente não poderia fazer um produto de qualquer jeito, desleixado. Tanto é que a gente demorou, a gente fala que a gente demorou, você tá falando que foi rápido, mas a gente demorou muito para procurar uma fórmula que, de fato, fosse eficaz. Não só numa percepção instantânea, que você vai perceber que vai dar uma percepção instantânea, mas que trouxesse uma recorrência que você chegasse no final do pote e falasse assim, eu preciso comprar mais. Porque o produto é bom, ele fez a diferença na minha vida. Entende? Tudo que fizeres, faça como pro Senhor. Esse, de fato, é o nosso melhor. A gente não mediu esforços para poder fazer esse produto. Vocês como cristão, como... Olha o Instagram aí de vocês. Estamos no início ainda. E o mais legal, o mais interessante é que Ah, você já bate a sua dose de creatina, né? Tava ali 3 gramas de creatina é igual 600 gramas de carne vermelha. É basicamente isso. Você toma um produto, além dele ter que B6, B12, magnésio, ele também tem 3 gramas de creatina por dose. Então, assim, tem muita gente no mercado que gasta rios de dinheiro comprando vários tipos de suplemento que agora não precisa, você vai economizar. Você não precisa comprar um termogênico, um pré-treino, sabe? Uma creatina. Não, Tô vendo tá que tudo vocês aqui. participam de corridas, de alguma coisa desse tipo. Como é que funciona isso? A corrida assim, a gente está entrando agora, né, para essa área das corridas, e foi um sucesso. A gente não imaginava que ia ser um sucesso tão grande, porque tinha filas e filas para as pessoas experimentarem o produto nessa corrida que nós fizemos. E as pessoas que experimentavam falavam assim, amiga, você precisa provar esse produto. O produto é muito gostoso.
Então, assim, E faz aqui nesse copinho. Você pode essa fazer. coqueteleira aí, essa shakeira. Isso é bom demais. Essa moça que aparece aí no Instagram é. São nossas creators, né? Nosso Porque hoje, time. como a gente trabalha voltado para o e-commerce, Aham. tudo no digital, o nosso time de vendas são as meninas, as creators, que divulgam a marca, que, né, São nossas estão parceiras. levantando O nossa site, como é bandeira, mesmo? nossas Você parceiras. falou, pode repetir aí. O site é www.leburn.com.br. De baixo, isso. Entrega, todo o Brasil. Todo o Brasil, Brasil frete inteiro. grátis. Galera, vamos aproveitar o frete grátis, viu? A gente pode até fazer um cupom de desconto aqui, tá? Pro podcast. A gente pode fazer um cupom para vocês. Quem vier pelo Constância Cash, a gente vai dar cupom. alguns benefícios. Vamos Olha botar que assim. maravilha, gente. E isso foi nossa ideia agora, Coisa tá? deles Acabamos agora. de criar isso. Só Deus mesmo nesse momento. Poxa, muito obrigado, viu? Você que está assistindo, quiser experimentar o produto, que já tem uma ótima referência, vai ter um desconto do Constância Cash. Olha a Constância Cash aí, né? Dando desconto, que maravilha. Com certeza. Gente, eu gosto de falar muito de casais. Então a gente já falou um pouco da empresa de vocês, a gente vai voltar a falar. Mas eu queria fazer algumas perguntas do dia a dia, como vocês se conheceram, o nome do filhinho de vocês, que vocês falaram que é um milagre. Sim. Só para a gente entender um pouco mais desse casal de pensa de empreendedores. Bom, eu sou o Joás Júnior, sou advogado, agora empresário. Obrigado, senhor. Conheci minha esposa, minha maravilhosa, minha bênção, há 6 anos. Nós somos casados. Temos um garotinho lindo chamado Henry, que é um milagre também. Nem fale você sobre, isso. sobre quem é Nós você. nos conhecemos trabalhando, e assim, trabalhando em eventos, né? Nem na área dele. Trabalhando no estádio do Maracanã. E o futebol conecta muita gente. A gente tem essa questão do futebol na nossa vida também. Mas foi de Deus, de fato, porque eu estava em uma função, ele em outra, e justamente nesse dia criaram uma função assim que não existia para a gente ficar na entrada, sabe? Uma coisa que não era da nossa função. Eu era Nem supervisora, existia essa função, na ele verdade. ficava supervisionando um dos camarotes também, e aí colocaram a gente juntos na entrada do acesso, né? Para quem ia para os camarotes do Maracanã. E assim, foi o tempo da gente se conhecer, da gente bater boca, porque eu não De era discutir. crente ainda, tá, gente? Eu não era crente. Uau! Eu não era crente. O Joás, ele sempre foi, né? Ele nasceu num berço evangélico, ele sempre teve essa calmaria, ele sempre foi essa calmaria, o Espírito Santo habitando nele, graças a Deus. Eu não. E eu frustrada, magoada, machucada, falando, homem não presta, que não sei o quê. E ele, não é assim não, cara. Homem Eu não presto. presta, eu presto. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas você tá amargurada, hein? Ousado, hein? Cara, quando ele falou aquilo pra mim, acabou comigo. Acabou comigo, eu fiquei com tanta raiva dele que eu não parava de pensar nele. Eu falei, vendo? nossa, que cara ousado, veio falar um negócio desse pra mim, que eu sou amargurada, nem E me ela conhece. cuspindo marimbondo, ela. Viu, pessoal? É essas histórias assim que me impactam. Aí eu fui pesquisar sobre a vida dele, achei ele bonito. Falei, interessante. O Senhor faz os milagres, tá? Aí comecei a mandar mensagem, e uma coisa que chamou muita atenção é porque, embora eu não era convertida, não conhecia ainda Deus, né? Uhum. Eu tinha muita vontade de ir. Antigamente era outro nome a nossa igreja, e eu já tinha ouvido falar. E eu tinha curiosidade de ir. Ele já era de lá da igreja. E aí a gente conversando e tudo mais, eu falei, tô vendo que você é da igreja e tal. Me leva. Uau, isso já namorando, né, no Não, caso? conversando. Conversando. Ah, Conversando. Ele, Deus claro, faz umas coisas. te levo. Eu falei, legal. E aí ele me levou à igreja. Eu falo que eu conheci Jesus através da pessoa do meu marido, que eu não conheci só o meu esposo, mas eu conheci Jesus através da vida dele também. E foi muito lindo, eu me converti. Que orgulho, com ele. irmão. Deus é bom. Que orgulho. Obrigado, Senhor, por me Obrigada, fazer essa Jesus. pergunta a vocês, que se eu não soubesse disso... Deus é bom, Deus é bom.
Coisa linda. E aí vocês começaram a frequentar, fizeram alguns cursos, pelo que eu tô vendo, né? Ele já era de lá, né? Ele que Aham. me apresentou a igreja. Isso é bem legal, porque é engraçado que quando, às vezes, a gente tem uma certa soberba espiritual, às vezes a gente vive um ciclo e a gente acha que as pessoas de fora, sabe? Ah, não, essa pessoa aqui não é pra mim, essa pessoa aqui. Porque entende que a pessoa não está vivendo o evangelho como você. Não está inserido, aí não faz parte. Não serve. Exatamente. Entendi. E graças a Deus, o meu esposo Nossa. não viveu isso, sabe? Ele olhou pra mim e ele me trouxe pra perto. Puxa. E isso foi muito bom, porque transformou minha vida. Eu sou completa. Hoje eu tenho um casamento, assim, maravilhoso, uma bênção. Meu marido é minha bênção. E que bom que ele teve essa paciência comigo. Porque além de eu ter um casamento que é uma bênção, eu tenho Deus, que é tudo. E ele que me apresentou isso. Então, graças a Deus pela vida dele, porque ele teve essa paciência de me puxar, de me trazer para perto de Deus. E não me apontou, não me julgou. Amém. Bom, por coincidência, né? Eu também tenho o mesmo perfil que você, eu sou comercial, eu busco, né? Eu busco negócios. E a minha esposa, que é minha sócia, ela tem um perfil dele. Olha como é que pode, né? E por coincidência, eu casei com ela e ficamos 8 anos, eu sem ser evangélico, e ela sendo. Caramba, Ela me acompanhava, eu ia na igreja católica, ela ia comigo, mas ela ia na igreja dela. 8 anos durou isso. Até o dia que eu também fui na nossa igreja e Jesus me resgatou, né? E aí Legal. mudou tudo, Legal. tudo. E hoje nasceu o Constância Cast, que é uma história que eu vou contar para vocês nos bastidores. legal. Que eu tô mais curioso ainda para saber agora do Henry. É nosso filho, nossa É. maior riqueza. Eu vou deixar você também contar essa. Eu tô contando tudo, gente. Não, vou deixar você contar, porque ela contando, assim, ela contando da forma que a gente se conheceu, da forma que ela chegou à igreja, né? Isso é legal, cara. Fiquei todo arrepiado em lembrar, né? É muito bom. Esses dias eu ouvi uma das nossas creators, uma das nossas reuniões, né, semanais, e ela falou isso. Ela, pô, ô Joás, é muito legal, é muito bom a gente contar os nossos testemunhos para nós mesmos, porque isso faz a gente lembrar, dar o valor, sabe? Parece que a gente entende e enxerga, pô, faz sentido hoje, sabe? E hoje eu vendo a minha esposa falando, ela fala muito bem, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas sendo convidada para pregar em igreja, dar uma palavra em reuniões de mulheres e tudo, eu olho e falo assim, Senhor, obrigado, sabe? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. O Senhor é muito bom com a gente, sabe? Deixa eu contar uma curiosidade aqui, Por favor. gente. Sério. Eu fico indignada. Eu fui descobrir há pouco tempo que no dia que eu aceitei Jesus, ele não viu. Ué? Ele não viu. Foi na época da pandemia. E aí a gente tinha que ficar afastado na igreja, né? Não podia sentar um do Pode lado do sentar do lado do outro. outro. E aí eles fizeram um apelo, e eu levantei a mão, pegaram meu nome e tal. E aí depois, assim, ele não viu, Eu gente. tava de olho fechado adorando o Senhor, sabe? Eu não vi. Aí depois de muito tempo, sério, tem pouco tempo, que ele falou assim, cara, mas que dia que foi que você aceitou Jesus? Eu falei, cara, sério? Aí ele, não lembro. Eu falei, não, não é possível, eu só descobri hoje que você não viu. De verdade, eu fui descobrir há pouco tempo. E naquela isso. época não podia ir lá à frente, né? Por conta da pandemia. Sim, sim. Então a oração era dali mesmo. Depois que você levantava a mão, né? Hoje em dia as pessoas, o pastor chama para ir à frente para poder fazer a questão do reconhecimento e tal, em público. Só que por conta da pandemia não tinha essa reunião até o altar, né? Todo mundo se reunia ali na frente. Então eu não percebi que ela tinha levantado a mão e ela recebeu a palavra naquele momento. Legal, porque ele nunca, cara, isso é muito legal. Ele nunca me impôs a Eu nada. nunca forcei ela. Joás nunca me forçou a nada, sabe? Foi o Espírito Santo que trabalhou em tudo. Tudo. As minhas vestes, o modo de eu me vestir, de me comportar. Tudo. Foi exatamente assim, uma transformação de dentro para fora. O meu marido nunca virou e falou: ah, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que. Não pode mais usar essa roupa. Não. Ele sempre foi essa paz, essa calma. Ele sempre me alertou, eu sempre Eu brinco que eu não gosto, perguntei. eu não minto. Se ela me perguntar assim, tô bonita? Eu achar que não, eu vou falar assim, é. Aí ela já percebe. Ela já Então, percebe. na época, quando ela falava assim, pô, e essa roupa aqui? Eu falei, sei lá, acho que pode botar uma outra. Mas não era, tipo, não, você não vai sair do meu lado com essa roupa, sabe? Mas o nome disso é sabedoria, irmão. Uhum. Parabéns.
Você orou muito. Sim. Coisa linda. Não, eu de gostei fato, demais. orei muito, né? Olha a beleza que o senhor me entregou, né? Pô, né? Tal do Você- improvável, né? Aquele improvável, ó. Vocês já falaram de oração, da presença do Espírito Santo. E aqui a gente tem uma cultura de livros, né? Todo mundo que vem aqui, quando há condições, é lembrado, eu não sei se o pessoal passou para vocês, mas a gente tem uma troca de livros. A gente falou, eu me comprometi de trazer, só que a nossa correria, né, da Lebane me fez esquecer. Não tem problema. Mas a gente já sabe o livro que a gente vai trazer pra cá, depois a gente vai mandar pra Tá. vocês. Não sei o porquê. Eu acredito até que vocês já tenham lido, porque tem uma norma. O pessoal que fez o último podcast, o 27, deixou um livro pro próximo, que eu não sabia quem era. Uhum. Eu tô com vocês aqui agora. Até tem algumas agendas marcadas pro final do mês, pro início do mês, mas a gente nunca sabe qual o livro que a pessoa vai trazer. Uhum. Concorda Legal. comigo? Sim, sim. Tem um cronograma. Mas está aqui o livro de vocês, tá? Bem-vindo, Espírito Santo. Poxa, que legal. que bem-vindo. legal. Poxa, que legal. Então, espero que seja uma leitura boa. Poxa. Amigo do episódio 27, obrigado, viu? Muito obrigada. Poxa, Com muito certeza obrigado, nós hein? vamos ler. Eu tenho certeza que vai ser uma transformação. Legal. Vocês devem ler, vocês fizeram Revaiar, você sabe que o despertar da leitura, ela leva a gente para outros horizontes. Acredito que essa imersão que vocês fizeram em São Paulo, vocês tiveram que estudar também. Sim. Não adianta você entrar, né? Abrir uma empresa, fazer um negócio e não estudar. Sim. Vocês têm que, né, se especializar. E a leitura, ela faz isso com a gente. Por isso que o nome é Constância na Palavra Gera Transformação. É isso. Porque foi através dessa constância, no caso do Daniel aqui, de ler, e cada dia que eu leio, eu tenho certeza que eu não sei nada. É incrível. É. Às vezes o mesmo livro que eu li, eu leio de novo. Gente, eu não sei nada. É engraçado você estar falando da leitura, né? Porque você perguntou a gente sobre o nosso filho e eu acabei Sim, trocando o eu ia assunto. voltar. E é legal porque eu vou voltar nesse ponto. A gente viveu muitos milagres quando a gente fez o Revaiar. Porque o Revaiar são 2 anos ali que as pessoas costumam falar, olha, você vai sair transformado. Sim, nós vamos sair Só um transformados. minuto. Para quem não sabe o que é Revaiar, é o nosso Instituto Bíblico Modular da Novos Começos. Nós temos 12 igrejas e todas elas têm o curso de teologia, que são 2 anos, os melhores 2 anos. Eu posso falar para vocês, os melhores 2 anos da minha vida. Não, das nossas vidas também, com certeza. Crescimento, né? Um crescimento espiritual assim, fora do normal. É verdade. Você não tem noção, né? Quem tá assistindo. E a gente vive na prática, né, Daniel? Exatamente. A gente vive na prática. Exatamente. E a gente, às vezes a gente acha que você viver a transformação, você mergulhar no evangelho é raso. Amigo, não é raso, não. Deus, ele te estica para te projetar. Exatamente. Então, assim, foram os melhores 2 anos das nossas vidas. Eu sinto saudade, de verdade. Eu Aqueles sinto sábados, saudade né? dos sábados lá. As pessoas, às vezes, falam, mas você vai perder o sábado o dia inteiro. Não, gente, não é perder, Perder? não. Você tá ganhando. Você está ganhando a melhor coisa da sua vida, porque é uma profundidade ali que você vai sentir saudade. Façam, que vocês vão ver uma outra realidade da vida de vocês e vão sentir saudade quando acabar, porque é muito bom. Mas falando da leitura, nesse período, cara, do Revaiar, aconteceram muitas coisas. E pra gente entrar, pra mim, tá? Eu vou falar por mim, já foi algo de Deus mesmo. Porque eu descobri uma condição de saúde no dia que, na verdade, assim, nós estávamos numa fila para poder entrar, né, pro Revaiar, porque as matrículas tinham acabado e eu queria muito entrar. E aí eu descobri uma condição de saúde, eu fiquei muito mal, fiquei bem abalada, fiquei bem triste. Só que nesse dia que eu recebi essa condição de saúde, esse diagnóstico, nós fomos servir. E eu não queria servir na igreja, eu estava triste, mas eu fui. Fui por obediência, porque a obediência vai levar vocês a lugares que às vezes a fé não leva, tá? Obediência ao Senhor sempre. Nós fomos por obediência e chegamos lá. Na hora do servir, a gente recebeu uma mensagem que tinham 2 vagas perguntando se a gente queria. E eu falei, cara, hoje eu tô triste, hoje eu tô desanimada, mas isso aqui é a resposta de Deus, nós queremos sim. Aí iniciamos no Revaiar. E assim, eu passei 2 anos lá, cara, sendo transformada todo sábado. Todo sábado era algo novo, sabe? Maravilhoso. Só que teve uma aula que me marcou muito,
que foi a aula de Fundamentos da Fé até, da pastora Aline, e também teve uma outra aula que agora eu já nem vou lembrar, que são maravilhosas, né? Mas que eu estava lendo o livro, você lembra, amor? Não sei se pode cortar essa parte, acho que pode, né? Pode não, mas continua. Você tranquilo. lembra daquele pastor? Eu esqueci. Paulinho? Paulinho, qual é a matéria dele? Vou lembrar. Cristo, aquele que cura. Isso. Eu lembrei pelo nome do livro. Agora, a matéria eu não lembro, mas o livro era esse, tá? Eu vou botar aqui. Mas deve ser Cristo é aquele que cura também. Eu o não nome da lembro o nome matéria. da matéria. Mas, voltando. Eu estava lendo um livro, né, nesse período do Revaiá, que se chama Cristo, aquele que cura. E como eu estava passando por uma situação de saúde, que eu ia ter que fazer uma cirurgia e tudo mais no útero, eu comecei a declarar tudo que eu estava lendo naquele livro. Porque esse livro é muito interessante, gente. Ele é absurdo. Cristo é aquele que cura. Conta a história de várias pessoas, inclusive de uma mulher que estava com câncer e tudo mais. E aquilo mexeu muito comigo. E eu li aquele livro e eu comecei a declarar sobre a minha vida, que assim como Deus estava fazendo com aquela pessoa do livro, ele iria fazendo na minha vida também. E a gente, na matéria, na aula lá do pastor Paulinho, ele começou a declarar, ele também tem um testemunho muito lindo de vida, de doença, né? Ele passou por aquilo tudo. E eu comecei a declarar sobre a minha cura, sobre a minha vida, e aquilo, assim, me edificava de uma maneira absurda. E Fundamentos da Fé também. Fundamentos da Fé, com a pastora Aline, eu li o livro sozinha no quarto. Nunca vou me esquecer desse dia. Eu li o livro numa tarde. E eu senti a presença do Espírito Santo o tempo inteiro comigo. Foi uma coisa assim... Cara, não tem explicação. Eu lia o livro e eu sentia Deus comigo. Eu sentia o Espírito Santo do meu lado, sabe? Me abraçando. Eu chorava, eu falava em línguas. E eu li o livro numa tarde, assim. Então, assim, ler, você estava falando sobre leitura, realmente transforma a gente. E ler algo que nos edifica mais ainda. Falando do testemunho do nosso filho, né? Como foi nesse período do Revaiá, onde eu passei por essa questão de diagnóstico, cirurgia, espera. Sempre tivemos o sonho de ter filho. Eu nunca tive uma palavra de que eu não poderia engravidar. Mas eu tinha uma palavra que eu tinha que esperar. Eu tive muito problema de tireoide, de hormônio. Uau. Eu tive problema no útero, né? Então, foram muitas coisas que contraindicava ter um bebê. Só que, assim, quando a gente tem vontade de ser mãe, você fica muito sensível. Então, eu tinha medo. Eu chorava com Deus. Falava, ai, Senhor, será que eu não vou ser mãe? E por diversas vezes, o Senhor levantou pessoas para poder, assim... De verdade, né? A oração que eu fazia, sexta-feira, chorando. Poxa, Deus, eu quero ser mãe. Será que eu não vou ser mãe? Chegava no sábado, o Senhor usava uma pastora para chegar e me entregar. Você vai ser mãe. Você não vai ter só filhos de fé. Você vai gerar. Você vai gerar filhos. Então, assim, oração que só eu e Deus sabia. No outro dia, ele levantava um pastor para poder me entregar. Então, o Revaiá, ele me marcou muito. Muito, muito mesmo. E aí, eu passei pelo processo, né, de diagnóstico, de cirurgia e tudo mais. E eu lembro que no dia que eu fui operar, eu entrei no hospital declarando, Senhor, muito obrigada, porque eu tô entrando nesse hospital hoje para fazer uma cirurgia, mas eu sei que eu vou entrar nesse hospital aqui para poder testemunhar a vida do meu bebê. Diante de Deus, Daniel, eu entrei declarando A gente isso. entrou chorando, orando isso. 5:30 da manhã, não me esqueça dessa cena, chega a arrepiar. Eu entrei falando, Senhor, muito obrigada, porque eu tô entrando aqui, eu vou sair daqui curada, porque eu já sou curada, e eu vou voltar para esse hospital testemunhando meu bebê. E meses depois, cara, eu fui fazer exame lá. A primeira ultra foi lá nesse hospital, para ouvir o coração do meu bebê. Então, assim, é indescritível, sabe? E passado, né, todo esse processo de diagnóstico, cirurgia, cura, a gente recebeu uma palavra de um dos participantes do nosso GC na época, que o nosso pastorzão, ele também foi consagrado a pastor até. Ele virou e falou assim, Carol, eu vejo um calendário atrás de você. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, tinha um mês. Eu olhei assim para trás, foi um calendário? Ele minha amiga. Deus manda te dizer que no dia 25 desse ano ainda, isso foi em 2024, ele vai te dar um presente. Eu falei, amém, eu recebo. Eu não sei nem qual é o presente, mas é de Deus, amém, eu tô recebendo. Amém. E ficou. Isso foi em setembro. Né? Ficou. Passou.
E o médico tinha falado pra mim que eu ia ter que esperar, claro, pra poder ter filho, que eu ia ter que fazer um tratamento Não, por ia conta de demorar. hormônio. Ia demorar. Esse período que do final dessa cirurgia, ela ainda é passar por um processo, né, para aguardar, ver como é que tá, fazer exames para entender se o útero estava forte, entre outros exames que ela precisaria fazer. E eu e Carol assim, não, amor, E as calma, questões hormonais também. voltar as taxas, né? E a gente, não, amor, calma, no momento certo, vai acontecer, vai acontecer. Porque lá atrás, quando a gente namorava, isso é legal a gente frisar, lá atrás, quando a gente namorava, um pastor, né? Ele chegou pra Carol e falou assim: Pô, posso orar por você? Ela não era cristã ainda. Posso orar por você? Ela, pode. Oração sempre bem-vinda. E aí ele orou e falou assim, no final da oração: Carol, não sei por quê, mas eu preciso te dizer que eu vejo. Não, Deus está falando que no momento certo ele vai botar um carocinho de abacate dentro de você. E aí ela olhou assim, ela, pô, amém. Tipo assim, pô, meu maior sonho, né? E tudo. A gente não era casado, a gente só namorava e passou. Só que lembra que na nossa conversa a gente falou que eu sou o cara que quando a gente aperta a mão, eu vou até o final? Assim também é o meu perfil quanto se você me fala alguma coisa, ou então Deus fala alguma coisa pra mim, eu confio até o final. E todas as vezes nesse período que a gente foi passando, né, desse exame, dessa cirurgia e tal, eu chegava pra ela e falava assim: calma, no momento certo, nós vamos ser pais, pô. O Senhor usou o profeta dele lá atrás, cara, dizendo que em algum momento o Senhor vai botar um caroço de abacate na sua barriga. Isso vai acontecer, nosso filho vai vir. Ele vai vir, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Aí eu olhava assim, cara, aquele medo, né? Sim. Falei assim, eu não tenho dúvida, porque quem me prometeu, ele garante. Então, é só esperar o Cronos alinhar com o Kairos, sabe? E vai acontecer, vai acontecer. E aí, nesse período, né, desse medo e tudo, aí aconteceu a questão do pastorzão nosso falando da questão da data. Da E aí ela data. ainda ficava assim meio que, Não, caramba, e aí? mas eu recebi, Deus ia me dar um presente, mas ele Não não sabia o falou que o que 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 era. era, né? Então eu descansei. Falei, ah, tá bom, no momento certo a gente vai ter 25. filho. Tá bom, vou receber um presente esse ano, não sei, daí, de repente uma viagem, alguma coisa legal. Tá, nem Não na passava pela hora. nossa Eu cabeça nem aquele momento de associei filho. que seria filho, porque eu tinha acabado de fazer cirurgia. Então, tipo assim, ia ser um processo. Então, eu não queria mais gerar expectativa com isso. Eu queria deixar as coisas acontecerem. Mas eu me agarrei à palavra, eu recebi. É um presente, eu quero. Deus falou que vai me dar, eu quero. Passou. Quando chegou novembro, aniversário da igreja nossa, e o encontro de mulheres da pastora Aline. Nesse dia, meu amigo, nesse novembro, a minha amiga desceu, né? A minha amiga mensal. Só que em novembro, eu, sem querer, gerei uma expectativa de ficar grávida. Eu falei assim, poxa, será que... Acho que deu uma atrasada aqui. Será que eu tô grávida? Aí fiz o exame, não tava grávida, chorei pra caramba, esbravejei com Deus. Falei, pô, Deus, um monte de gente aí que não quer ser mãe, é mãe, pô. Que a gente tem isso, né? Depois eu pedi desculpa. Ai, Jesus, me perdoa aqui. Me desculpa, Deus. Eu te amo do mesmo jeito, te adoro, você é tudo pra mim, me perdoa. Tô sendo uma filha mimada. Em novembro. E aí eu falei, não vou mais gerar expectativa. Eu tinha comprado até 2 exames, porque, né? Eu falei, eu acho que eu tô grávida, então um outro aqui vai confirmar. Acabou que no primeiro eu não tava, joguei o outro lá no fundo da gaveta, chateada com Deus esbravejando, e ficou lá. Aí passou. Aí quando foi final de novembro, teve essa conferência do aniversário da igreja e da pastora Aline, Seja Forte e Corajosa, né? A conferência dela, de mulheres. E aí eu fui, e nesse dia lá ela orou por quem queria ter filhos. Ela liberou a palavra de Ana, foi uma coisa assim maravilhosa, um encontro maravilhoso, edificante, sabe? Do início ao fim. E eu me agarrei àquela palavra de Ana. E aí a minha amiga virou no final do dia que a gente teve, né, na conferência, ela falou, amiga, vamos para o aniversário da igreja. Eu falei, eu tô cansada. Ela, não, vamos sim, você já tá aqui, vamos embora. Eu falei, então vamos embora. Hoje é o dia do Senhor. Fomos, chegamos lá, a mesma palavra de Ana. O pastor que estava pregando, ele liberou. Pastor Mark Anderson, acho. Mark Anderson. Mark Anderson. Foi eu que levei ele do aeroporto pro templo. Sério? Sim. Cara, que legal! Eu servia no Ministério de Eventos e eu sempre estava com os pastores aqui Legal. apresentando. Que legal, bacana. que legal. Nossa, como são, né, as conexões. É. E ele liberou a palavra de Ana, ele deu testemunho Sim, dele lá, que sim. ele também foi um nascimento É muito improvável. bom. E é engraçado, Daniel, que nesse dia,
no final ele orou por quem queria ter filhos também. E aí a minha amiga virou pra mim e falou assim, mas amiga, tu pode ter filho, não Ele pode? estava orando pelas pessoas que não poderiam ter filhos. É. As mulheres que não poderiam ter filho. Aí a Carol... Aí eu fui muito ousada, eu falei, eu posso, mas eu quero, eu vou sair daqui grávida, igual a Ana saiu daquele monte. Aí eu fui lá pra frente, juro pra você, Daniel, Falando, ele é ousado, agarrei Daniel. na palavra de Deus, eu falei, hoje eu não saio daqui sem minha bênção, tô igual aquele... Lutou com o anjo. Hoje eu não saio daqui sem a minha bênção. Fui, me agarrei à palavra e eu cheguei em casa pra ele falando, ó, eu já tô grávida, vamos embora fazer nosso filho. Foi assim mesmo, sem brincadeira nenhuma. Ousada, né? A partir de amanhã, eu falei pra ele, diante de Deus, a partir de amanhã eu vou na farmácia, vou comprar todas as vitaminas, eu vou agir como se eu já estivesse grávida. O que que a gente tem que fazer? A gente vai se mudar, a gente vai continuar aqui, porque eu sei que eu tô grávida. Foi assim, irmão, juro pra você, eu me agarrei mesmo, eu agarrei a palavra de Deus, eu agarrei. Porque eu acredito que em ambientes proféticos, o que os pastores falam vira um decreto, eu creio. E eu me agarrei mesmo com toda a fé. E eu esqueci da palavra do presente, tá? Eu esqueci. O presente que foi prometido, nem lembrava. E passou. Quando foi dia 24 de dezembro, eu lembrei, eu falei, era pra minha amiga ter descido ontem, não veio. Mas tá bom, tô aqui me sentindo meio mal, deve descer amanhã. Falei, hoje é dia 24. Pô, amanhã é o último dia 25 do ano. Aí fiquei quieta, né? Aí passou. Aí quando foi dia 25 que eu acordei, eu falei, Deus, hoje é o último dia 25 do ano, cara. Tipo assim, igual criança. Mas ao Qual o mesmo presente que tu vai me dar? mas ao mesmo tempo eu falei, mas eu não quero fazer exame não, porque sei lá, se eu ficar frustrada. Sabe? A mente tentando, né, te sabotar. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer, porque hoje é o último dia 25 do ano, o senhor me prometeu um presente. Não, nada aconteceu até agora, vai que presente é esse? E ao mesmo tempo, tá, não faz não, não faz não, você vai ficar frustrada. Eu falei, não, cala-te mente. Quem me governa é o Espírito Santo, eu vou fazer. E aí eu fui, peguei aquele teste que tava lá no fundo da gaveta, gente, eu me lembro como se fosse ontem, eu abaixei, fui lá atrás da gaveta do banheiro, peguei o teste que tava jogado mesmo lá. Falei, ai, não vou nem filmar, porque eu vou... Não, vou filmar assim, sabe? Aquela luta. Cara, quando eu fiz, que instantaneamente deu positivo, meu Deus, mas eu chorava igual criança. Falei, Senhor, o Senhor é Deus fiel mesmo. Hoje é o último dia 25 do ano, meu maior presente, o Senhor me prometeu. Gente, São muitos milagres. A gente fala. Deus tinha me Gente. prometido. O Senhor faz. Era o último dia 25 do ano. qual o nome desse profeta aí que eu quero conhecer? Ele é bênção, cara, ele é bênção. Eles são líderes do GC de vocês? Não, eles não são mais da nossa igreja. Eles não são mais nossa igreja, Ah, não. tá. Mas eles são São uma bênção, uma bênção benção, demais. uma Depois a benção. gente te manda pra você conhecer ele. Ele é uma bênção. Que bacana. E assim, gente, eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava, porque, cara, foi Deus. Foi Deus e eu já saí contando pra todo mundo. Logo no dia seguinte, eu não tive essa Teu não, de que perfil, comunicação. tem gente que fala, né? Calma, o quê? Deus me deu, vai até o fim. E o nome Henry? Quem escolheu? Como é que foi isso? Na verdade, até é engraçado o nome, porque eu sou apaixonado por futebol. Então, tem o craque da França lá atrás. Eu sempre, na minha infância, eu falava, cara, eu era fã dele desde moleque. Aham. E falei, cara, um dia que tiver um filho, eu quero que seja Henry. Aí cresceu com isso. Não, fala a verdade. Você não queria que fosse Henry, não. Fala o nome dele Eu todo. queria que fosse Thierry Henry, ela não deixou. Aí, Henry. Não, ou escolhe. Então põe só Thierry. Ou só Henry. Mas Henry ninguém vai chamar de Henry. Então vai Henry. Que é a mesma nomenclatura ali, mas a gente é um chama nome de bem Henry. bonito, né? Não, é lindo. Significa? Vocês sabem o que significa? Não decorei, mas assim, é bonito. É bonito? Ah, que bom. Que bom. Gente, quantos milagres, né? E vocês pensam em mais filhos? Sim. Pensam? Vamos povoar a terra. Em nome de Jesus. Amém. Coisa Vai linda. demorar. E eu creio que o nosso filho, de fato, ele vai ser uma flecha mesmo, que vai levar a palavra de Deus, assim como tudo Amém. nosso, né? A gente pensa muito nisso. Hoje, o principal motivo da gente vender pela internet, porque a gente crê que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir viver nosso Aí, ó. ministério. Nossa amiga até colocou aí, ó. Príncipe do Lar,
Não precisa falar mais Que nada. lindo. Aquele que traz alegria à casa. Amém. É Coisa isso. linda. É, Muito certinho. bom, hein? príncipe do lar. Certinho, príncipe do Muito lar. bom. Gente, estamos chegando no final do nosso episódio maravilhoso. Tenho certeza que vocês têm muitos outros testemunhos. Vocês estão convidados para voltar aqui qualquer outro dia. Legal. Mas eu gostaria de fazer um bate-papo rápido com vocês, começando pela empresa, né? Qual o conselho que você daria para alguém que está nos assistindo agora, que está pensando numa marca? Porque existe um medo, né, real. A gente, por mais que, como eu falei no início, aqui nos bastidores, por mais que estamos na igreja, vamos aos cultos, fazemos os cursos, tem pessoas que não conseguem, né, romper a bolha, vamos dizer assim, né? E aí, qual o conselho que vocês recentemente furaram literalmente uma bolha e deram um passo de fé, várias histórias. E as pessoas têm ideias e estão na gaveta. Qual o conselho que você dá? Fala para essa câmera aqui. Qual o conselho que você dá para a pessoa romper essa bolha e dar um passo de fé? Não deu certo, vá de novo. Tá. Igual você também falou que fez alguns negócios, abriu algumas coisas. Eu digo, meu conselho principal é: coloque o Senhor na frente de tudo. E sem ele, o fracasso vai estar batendo na porta a todo momento. Porque se o Senhor estiver à frente, é Ele quem vai sustentar o estandarte daquela empresa levantada. É Ele que vai trazer os clientes certos. É Ele que vai trazer as conexões certas. E é o que está acontecendo com a gente, sabe? E num dia a gente lançou, no mesmo dia a gente já recebeu o convite para estar num evento. Nesse evento a gente já começou a trazer novos parceiros para estar conosco trabalhando, divulgando a nossa marca. Então, assim, a gente entende que está sendo o Senhor desde o início, sabe? Então, assim, entrega na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. E eu também penso assim, né? Cara, eu já vi demais para não acreditar em Deus. Amém. Boa. Eu vivo muitos milagres. Então, quando eu entrego e eu confio e eu sou obediente, ele me projeta. É esse o pensamento que a gente tem que ter. Se você tem uma palavra rema, não desacredite. Quem prometeu, garante. Sabe? Às vezes a gente realmente tem essa incredulidade, parte de nós, mas você já viu demais para não acreditar no Senhor que te prometeu. Então, confia. Muito obrigado, gente. Eu vou terminar o programa fazendo aqui agora o que eu mais gosto de fazer, tá? Eu sou líder de casais e quando vocês me falaram que são de um GC de casais, eu fiquei muito feliz. Não que eu não goste dos outros GC, eu amo todos os GC, sou amigo de todos. Aqui já recebi de todas as áreas da igreja, muito bom. Eu queria fechar com uma declaração sua para sua esposa, seu presente, né? Como Salomão diz, uma boa esposa, melhor do que ouro. E você também fazer uma declaração para o seu esposo, para daí a gente caminhar para o final. Quem começa? Posso começar? Assim, lembrando que ela sempre é melhor nas palavras. Não. E no para nosso com casamento foi até engraçado. Ela falou assim, amor, nem sei se posso falar isso, gente, mas quebrando um pouco o seu protocolo, né? Não, pode falar. Mas ela falou assim, amor, se empenhe para fazer bons votos, porque o meu tá sendo maravilhoso. Eu falei, pronto, me quebrou, né? Pô, vamos lá. Aí eu fui, fiz o voto, que coisa linda e tal. Chegou ela me engoliu. Eu falei, como? Pega leve. Não, gente, sabe quais foram os votos? Não, eu te amo. Mas ele cantou. Então tá bom, né? Poxa, me surpreendeu. Você é levita também? A gente tenta, né? Que bacana. Por Bom ela a saber. gente faz tudo, né? Coisa linda. Mas minha declaração é não só para ela, mas como para Deus também, né? O Senhor quem colocou você na minha vida. Eu agradeço o Senhor, agradeço o seu sim pra gente. A gente tem até uma tatuagem que significa sou nós. Então, desde o dia que eu conheci ela, eu já sabia que nós seríamos um. Como a gente fala, né? Todos os dias eu escolho você. Até o resto da minha vida eu escolho você. E eu te amo. E você me deu o meu melhor presente, que é o nosso filho. E você é o meu melhor, segundamente, o meu melhor presente. E creio que você vai me dar outros presentes. Amém. Te amo, amo. Te amo.
Te amo muito. Obrigada. Obrigada pela sua paciência. Obrigada por ser nosso pastor. Obrigada porque eu vejo Deus através da sua vida, na nossa casa. E eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. Glória a Deus. Te amo. Te amo. Você que gostou desse episódio, compartilha, comenta, marca aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra, porque esse episódio de hoje vai ficar eternizado aí para muitas gerações e eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse casal de bênção. O Júnior e a Carol, Pai, um casal de empreendedores, um casal de pais, pais do Henry. E eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que a fertilidade Amém, Deus. vai operar na vida desse casal na hora certa, Pai, Amém, novamente. Jesus. Eu tenho certeza disso, que o Henry vai ganhar irmãos. Amém. E eu te agradeço, Senhor, por me dar a oportunidade de estar à frente de um programa falando dos teus milagres, do que tu pode fazer com a vida de qualquer pessoa, Amém. desde que a pessoa Amém, entenda Jesus. o propósito. Assim eu te Amém. louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, viu, pela Amém. oportunidade. Obrigada. Obrigada. Muito bom receber vocês aqui, viu? Apesar de não conhecerem, né? A gente não estamos na mesma igreja, a gente não se conhecia. Uhum. Verdade. Nossa igreja é bem dinâmica, mas foi uma honra aqui estar com vocês. Espero que a gente tenha Suprido. suprido as expectativas aí, porque são tantas coisas para falar, Sim, né? Mas não tem mistério nenhum. Vocês vieram aqui, conversamos, falamos um pouco de Deus, dos filhos, da empresa. Desculpa pelo nervosismo, talvez. É, Não nosso tem primeiro nervos- podcast. Não, Me perdoe pelo maravilhoso, livro. É. Maravilhoso. E Mas agora- a gente vai trazer, a gente se encontra, entrega Não, o livro. Eu tô todo domingo na igreja. E agora vocês fazem parte da família Constância Cast, Sim. que é um projeto de Deus também. Assim como Deus entregou para vocês essa empresa, eu saí do Revaiar ardendo de vontade de pregar, de falar de Legal. Jesus. E eu li a Bíblia toda. E quando eu publiquei esse episódio, né, no Instagram, veio vários comentários. Poxa, você leu a Bíblia toda ali? Sim, foi muito legal. E eu comecei a colocar no Instagram todo dia um versículo falando de algum personagem da Bíblia. Depois vocês podem me seguir lá. E um belo dia um amigo me ligou: Daniel, você não quer? Eu gosto tanto dos teus vídeos, vamos gravar isso profissionalmente, vamos fazer um podcast. Como assim um podcast, cara? Eu nunca. Que maneiro. Eu até brincava, a vida toda eu brinquei de falar de podcast, mas realmente nunca tomei nenhuma atitude. E aí nasceu o Constância Cast. Assim, aqui conversando, Legal. o cara me convidou, olha, eu tenho um microfone, eu tenho uma câmera, eu falei, olha, eu tenho a sala. Meu filho é videomake. A moça que trabalha comigo, o esposo dela também trabalha com filmagem. Cara, incrível como Deus faz as coisas. Engraçado, E né? aí, em março desse ano, nasceu o Constância Cast. Legal. E vocês estão aqui com o 28º episódio. Poxa, Pra Para a honra e parabéns. glória do Senhor. Amém. Amém, parabéns. E 100 episódios assim. E estamos Glória a aí. Deus. Estaremos mais pra Glória a frente, Deus. estaremos aqui novamente para contar novos testemunhos. Testemunhos. Tenho certeza disso. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fique com Deus.